próximo tópico tem como título Crescendo em Cristo. Crescendo em Cristo. E vamos ler Efésios capítulo 4, 14 a 16, aonde temos o verso principal para este tópico. E diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu creio que Paulo tinha a percepção de um ambiente muito parecido com os nossos, ou com o nosso hoje em dia, em que várias ideias apareciam e as pessoas às vezes eram levadas por ventos de doutrina, né? Esquemas enganadores. Hoje em dia nós temos pessoas que usam isso, né? Doutrinas esquisitas, doutrinas estranhas, pessoas com títulos que, na verdade, não condizem com ele. E ele usou, assim, 3 conjuntos de metáforas para descrever os perigos dessa teologia imprevisível. Vamos analisá-las. A primeira delas, a imaturidade da infância para que não mais sejamos como crianças. Ele diz assim no verso 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Né? Ou seja, não ser como criança, você escuta aí alguém falar alguma coisa, fala, não, isso aí que está certo, eu vou seguir esse sujeito aí. Aí escuta outro, fala, não, esse aqui não estava certo, não é aquele lá, vou seguir aquele lá. E aí você vai de um lado para outro, né? Vai mudando de partido, né? Mudando de igreja, mudando de lugar, né? Que coisa impressionante. Isso acontece nos dias de hoje, acontecia nos dias de Paulo também. A segunda metáfora que ele usa é o perigo em alto mar, onde ele fala arrastado pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, a pessoa ouviu uma doutrina que não é essa aqui que é certa. Não, é batismo por imersão, isso é o certo. Não, é batismo por dispersão. Acho que esse é melhor. Né? Ou a pessoa recebeu o Espírito Santo. Tem que falar uma língua diferente, essa aqui é boa. Não, tem que ser uma língua inteligente. Não, essa aqui que é boa. E aí você vai indo de um lado para outro. Enquanto deveria buscar na palavra de Deus o que é a verdade. E Deus vai lhe revelar. Não ser como criança, ir para um lado para outro. Né? E a terceira metáfora, ser enganado por pessoas ardilosas que, como jogadores, praticam truques. Astúcia, truques. E hoje nós temos, né? Diz assim o texto da Bíblia, que para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Como tem gente que engana hoje em dia. Põe um título bonito aí, apóstolo, ou um outro título bonito, bispo, né? Ou profeta. Pega um título aí, pastor, né? Missionário. E aí com esse título bonito, muitas vezes engana as pessoas. Porque às vezes aquela pessoa não é digno daquele título. Ele é um falso profeta. É uma pessoa como essa aqui, que está enganando os homens. Aí combina com alguém ali que foi curado e a pessoa não foi, só fingiu que estava doente. Né? Ou uma pessoa finge estar endemoniada e ele diz que expulsa o demônio e assim vai. Existem muito desses enganadores por aí. E que a gente tem que tomar cuidado. E havia nos dias de Paulo, por isso que ele escreveu aos Efésios também. Né? Vejam na versão A Mensagem esses mesmos textos. Talvez fique mais compreensível para os dias de hoje. Diz assim: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua. Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós.
nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Eu quero dizer para vocês que aqui dentro deste canal, o canal Chegou a Hora, existem alguns vídeos que nos ajudam a identificar os falsos profetas, os falsos mestres. Dá uma olhadinha aí em alguns dos nossos vídeos que falam sobre o dom de profecia, né? Sobre o livro Chegou a Hora, como eu mostro ali como reconhecer um verdadeiro profeta e diferenciar de um falso profeta. Existem algumas características contidas na Bíblia que ajudam você a saber disso. Eu gostaria de fazer um comentário com vocês, utilizando o comentário auxiliar do professor que aparece aqui no nosso guia de estudo, porque é um comentário muito interessante. Diz assim: a igreja é constituída por indivíduos salvos, mas o fato de serem salvos é apenas o começo da vida que Deus visualiza para a sua igreja. Ele cria uma nova humanidade, seu povo. E essa nova comunidade é construída pelo Espírito por meio da graça, que em Efésios 4, verso 7, utiliza a palavra carisma no grego. Por meio dos carismata, ou dos dons, o Espírito atua na igreja até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou, em outras palavras, até que todos nós amadureçamos à medida da estatura da plenitude de Cristo, que aparece em Efésios 4, verso 13, que é a cabeça da igreja, conforme Efésios 4, verso 15. E nesse comentário, ele destaca alguns pontos que eu quero trazer para vocês também, que aparece aqui na parte auxiliar do professor. O primeiro ponto é que a igreja não é uma organização humana. Em vez disso, a igreja é criada, sustentada e guiada em sua missão pelo próprio Deus. Sim, ele é a cabeça, né? Nós somos o corpo de Cristo. Segundo, refletindo a imagem do seu Deus triuno, a igreja é e deve ser unida. Olha, uma igreja dividida não vai para frente, né? Ela logo se acaba. Foi isso que aconteceu no início do cristianismo e começaram a ter diversas divisões. Existe um ditado que diz que quando a gente se divide, a gente se enfraquece, não é? Porque é a união que faz a força. O ponto número 3 diz: essa unidade não é produto da vontade ou genialidade humanas, mas a obra do Pai, de Cristo Jesus e do Espírito Santo trabalhando na igreja por meio dela. A igreja cresce com a participação de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ele que promove o crescimento, né? O ponto 4, o Deus triuno desenvolve a unidade e o crescimento da igreja por meio dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são dados por esse Deus triuno que desenvolve a unidade. Ele que traz a unidade para a igreja. E o quinto ponto, os temas da divindade e os dons espirituais são tão importantes para a teologia bíblica que os adventistas os levam em consideração em várias declarações de crenças. Deixe-me dizer uma coisa para você. Os adventistas do sétimo dia baseiam as suas crenças na Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia Sagrada, eles mostram 28 doutrinas que são chamadas crenças fundamentais, e eu quero compartilhar algumas com vocês agora. Elas aparecem em várias partes da internet, mas também aparece no livro Nisto Cremos, onde ali estão essas crenças fundamentais. Na verdade, em 5 crenças fundamentais, nós vemos a divindade sendo discutida. Porque é muito importante falarmos da divindade, falarmos de Deus. A crença fundamental número 2, por exemplo, fala sobre o ensino bíblico do Deus triuno. A crença fundamental número 3 fala de Deus o Pai. A número 4 fala de Deus o Filho e a número 5 do Deus Espírito Santo. Como cremos nesse Deus triuno, né? A crença fundamental número 10 fala sobre a experiência da salvação e discute a participação dessas 3 pessoas na salvação das pessoas.
A crença fundamental número 12 fala da igreja, a 13 sobre o remanescente e sua missão, a 14 unidade no corpo de Cristo, a 15 no batismo, nós cremos no batismo por imersão, como Jesus foi batizado, o 16 a ceia do Senhor, a participação do vinho e do pão, celebrando a morte de Jesus até que ele venha. E a crença fundamental 17, os dons e mistérios espirituais, como cremos nesses dons, nos dons do Espírito Santo. E na crença fundamental número 18, falamos sobre o dom de profecia. Como eu já disse, procurem aí, assistem um de nossos vídeos sobre o dom de profecia, para você diferenciar o profeta verdadeiro do profeta falso. E Ellen White diz o seguinte: ele, Jesus Cristo, é a cabeça, regendo todos os membros do corpo. O próprio Jesus, em sua infinita misericórdia, está operando nos corações humanos, efetuando transformações espirituais tão admiráveis que os anjos as contemplam com assombro e alegria. O mesmo abnegado amor que se destaca no Mestre manifesta-se no caráter e na vida de seus verdadeiros seguidores. E em outro livro, o livro Evangelismo, Ellen White diz o seguinte, e isso é um alerta para todos nós. Muitos conhecem tão pouco da Bíblia que não estão firmados na fé. Removem os marcos antigos e os enganos e ventos da doutrina os impelem para lá e para cá. A falsamente chamada ciência está corroendo o fundamento dos princípios cristãos. E aqueles que se achavam outrora na fé se afastam dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus ao passo que pretendem ainda ser seus filhos. Hoje em dia nós temos esse tal de progressismo ou de religião contemporânea que está removendo os marcos antigos. Está mudando até a Bíblia. Existe até a Bíblia inclusiva, que é uma Bíblia totalmente apócrifa, porque você está mudando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que existe uma maldição para aqueles que alteram a palavra de Deus. Abençoados são aqueles que leem, que ouvem, né, e praticam o que está na palavra de Deus, não os que mudam. Os que mudam não serão abençoados. Um outro texto do livro Evangelismo diz assim: a igreja precisa despertar para a compreensão dos poderes sutis, dos instrumentos satânicos que importa enfrentar. Aumentará a apostasia. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Homens e mulheres se têm confederado para opor-se ao Senhor Deus do céu. E a igreja não está senão meio desperta quanto à situação. Importa que haja muito mais oração, muito mais esforço fervoroso entre os crentes professos. E eu gostaria de novamente ler aqui esse texto que estamos estudando nesse momento, nesse tópico, mas ler na versão A Mensagem. Parece que fica mais claro com a versão parafraseada. Veja o que diz: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua. Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. À semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Que o Senhor nos dê sabedoria para distinguir esses enganos de Satanás nesses últimos dias, né? Que o Espírito Santo confirme a nossa fé e a nossa esperança a cada dia. Que cumpramos a ordem de Jesus de levarmos essa esperança a outras pessoas, aos nossos semelhantes, aos nossos vizinhos. Que Deus nos ajude para tanto. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome por Tua misericórdia e bondade. Nos abençoe com os dons do Espírito Santo. Nos ajude a sermos membros fiéis ligados à cabeça da Igreja, Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo se manifeste no meio de seus filhos nesses dias finais. Esperamos com ansiedade a Tua vinda. Prepare o Teu povo, a Tua Igreja, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final do programa de hoje.
Mas na próxima semana nós voltaremos com mais um tema. Vamos continuar estudando aqui a Bíblia Sagrada, o livro de Efésios, né? O tema é Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito. Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Bom, foi um prazer estar com vocês. E se vocês gostaram do programa de hoje e ainda não é inscrito no canal, chegou a hora, faça a sua inscrição. E aí dê o seu positivo, o seu like, né? Assine aí o sininho das notificações para que você também possa ser notificado quando tivermos um vídeo novo, né? E compartilhe a bênção, né? Quanto mais você compartilhe, mais pessoas fazem parte do canal, mais essa mensagem é espalhada a outras pessoas, tá bom? Na próxima semana vamos estar estudando um novo tópico, mas lembre-se que tem outros vídeos aí no nosso canal muito interessantes sobre profecias, sobre o tempo que estamos vivendo, o tempo do fim, a linha do tempo, né? A linha do tempo da Bíblia, em que ponto estamos, por isso que o canal se chama Chegou a Hora. Vejo vocês no nosso próximo encontro.